Olá! Hoje, o nosso mergulho será em uma das áreas mais fascinantes e, sem dúvida, complexas que existem: a criminologia. A gente vai muito além de simplesmente listar crimes. O objetivo aqui é entender a estrutura por trás deles, por que eles acontecem e como a ciência tenta encontrar respostas para esse que é um dos maiores desafios da nossa sociedade. Vamos lá! E tudo começa com esta pergunta. A pergunta de $1 milhão, né? Por que o crime existe? E olha, já vou adiantar. Não existe uma resposta simples e única. Pense nisso como um quebra-cabeça social gigantesco, cheio de peças complexas. A criminologia é justamente a ciência que nos entrega as ferramentas e as peças para a gente tentar montar essa imagem. Para organizar nosso raciocínio, a gente vai seguir este roteiro. Vamos começar definindo o que é a criminologia. Depois, vamos passar pelos seus objetos de estudo e as grandes teorias. Em seguida, vamos ver a missão de prevenção, o papel da vítima e, por fim, como tudo isso se aplica no mundo de hoje. Então, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Antes de mais nada, o que exatamente é a criminologia? O que a define como uma ciência? A primeira coisa a entender é que a criminologia é uma ciência empírica, e isso é fundamental. Ou seja, ela não se baseia em achismos ou em julgamentos morais. Ela se baseia em dados, em observação, na análise da realidade, e ela também é interdisciplinar, porque para entender um fenômeno tão complexo, ela precisa beber de várias fontes, da sociologia, da psicologia e, claro, do direito. E para que serve tudo isso na prática? Bom, o propósito é triplo. A criminologia não quer só ficar na teoria explicando o crime. Não, ela quer usar esse conhecimento para ajudar a criar políticas de prevenção que funcionem de verdade. E tão importante quanto, desenvolver jeitos de intervir para diminuir a reincidência. É a ciência e a prática andando de mãos dadas. Ok, já entendemos o que é a criminologia, mas sobre o que exatamente ela se debruça? Quais são os focos da sua investigação? A análise criminológica se apoia em 4 pilares fundamentais, que são o delito em si, a figura do delinquente, a vítima e, por fim, o controle social. O grande segredo aqui é que nenhum desses elementos faz sentido sozinho. A criminologia estuda justamente como eles se conectam e interagem. E essa citação, ela muda completamente a perspectiva, não é? A criminologia moderna nos mostra que o crime não é um problema só da polícia, dos juízes, do sistema, não. Ele nasce dentro da comunidade. E se ele nasce ali, a solução também precisa envolver a comunidade. Isso é uma virada de chave fundamental. A forma como enxergamos o criminoso também mudou muito com o tempo. Lá atrás, a escola clássica via o criminoso como alguém racional, que pesou os prós e contras e escolheu o crime. Livre-arbítrio. Aí veio a escola positiva, de Lombroso, e tentou achar uma explicação biológica, quase como se a pessoa já nascesse com uma predisposição. Depois, a visão marxista inverteu tudo, dizendo que o criminoso é, na verdade, uma vítima do sistema. E hoje a visão é mais pé no chão. O criminoso é visto como uma pessoa normal que, por uma série de fatores, escolhe infringir a lei. Bom, dentro da criminologia, existem 2 maneiras principais de olhar para a sociedade e, por consequência, para o crime. A gente chama de teorias do consenso e teorias do conflito. Esse esquema mostra bem essa grande divisão. De um lado, as teorias do consenso, que são a base da criminologia mais tradicional. Do outro, as teorias do conflito, que alimentam o que chamamos de criminologia crítica. Vamos ver o que cada uma delas defende. As teorias do consenso, como o nome já diz, partem da ideia de que as leis são um reflexo de valores que todo mundo compartilha. A sociedade seria um organismo que funciona em harmonia. Já as teorias do conflito, bom, elas dizem o exato oposto. Para elas, a sociedade é um campo de batalha de interesses. E as leis seriam ferramentas usadas por quem está no poder para se manter lá. São 2 formas de ver o mundo que são literalmente água e óleo. Partindo de todo esse conhecimento teórico, a criminologia moderna chega a uma missão muito clara, que representa uma mudança de foco gigantesca. E o ponto de partida é este. O modelo antigo, focado só em reprimir e punir depois que o crime já aconteceu, simplesmente não funciona mais. Por quê? Porque ele é caríssimo, age tarde demais e, o pior de tudo, não diminui a criminalidade de forma eficaz. Ficou claro que era preciso pensar em outra coisa. E essa outra coisa é a prevenção, organizar em 3 níveis. A prevenção primária, que vai lá na raiz das causas sociais, educação, emprego, saúde. A secundária, que já foca em grupos e lugares específicos onde o risco é maior. E a terciária, que trabalha com quem já está no sistema prisional, com o objetivo claro de evitar a reincidência.
É uma abordagem muito mais inteligente e completa. Por muito tempo, um daqueles 4 pilares da criminologia ficou meio de lado, esquecido. Agora, vamos falar sobre o redescobrimento da vítima. A história do papel da vítima é bem interessante. Nos tempos antigos, na era da vingança privada, ela era protagonista de tudo. Depois, quando o Estado tomou para si o poder de punir, a vítima foi neutralizada. Virou quase uma coadjuvante. Mais de umas décadas para cá, especialmente depois da Segunda Guerra, a gente percebeu que era preciso resgatar essa figura, entender seu sofrimento. É a fase do redescobrimento. E é importante entender que o sofrimento da vítima não termina quando o crime acaba. Existe a vitimização primária, que é o dano do crime em si. Mas depois pode vir a secundária, que é o trauma causado pelo próprio sistema de justiça, por um tratamento frio, inadequado. E ainda tem a terciária, que vem da sociedade, da própria família, que às vezes culpa ou abandona a vítima. É um processo com várias e dolorosas camadas. Para a gente fechar, vamos conectar toda essa base teórica com os desafios que a criminologia está encarando agora, no mundo de hoje. O fato é que a criminalidade não para de se transformar. Hoje, a criminologia estuda fenômenos como o bullying e sua versão digital, o cyberbullying, o assédio moral no trabalho, a perseguição obsessiva conhecida como o stalking, sem falar da análise de padrões de assassinos em série e as motivações por trás de crimes sexuais. O campo de estudo nunca foi tão dinâmico. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a sociedade e o crime mudam o tempo todo, a ciência que os estuda não pode ficar parada, certo? A grande pergunta que fica no ar é: como a criminologia vai continuar evoluindo para conseguir entender e, o mais importante, prevenir as novas formas de crime que ainda vão surgir? A resposta para essa pergunta é o que vai definir a nossa segurança no futuro.